Bom, gente, nessa aula o objetivo dela é a gente entender como localizar pontos no plano cartesiano ortogonal, tá? Pontos no plano cartesiano. Então vamos lá, vamos fazer uma retomada do vídeo anterior, né, do vídeo que eu postei antes. Vamos relembrar o que é ponto e algumas coisas do gráfico, né, aí do plano cartesiano em si. Bom, a primeira coisa é o conceito de ponto, né? A gente viu aqui, ó, que tem um ponto P, né? E esse ponto P, a gente chama isso daqui de par ordenado, né? Esse número aqui, né, que está representado pela letra X, a gente chama de abscissa do ponto P. E o y, né, o número y, que está representado pela letra y, a gente chama de ordenada do ponto P, tá? Então a gente tem aqui o par ordenado, que representa o ponto P, que tem a abscissa e a ordenada. A abscissa é sempre o número que está do lado esquerdo, né? E a ordenada é sempre o número que está do lado direito, ok? Aí aqui, ó, a gente tem o plano cartesiano. Aí eu falei para vocês, né, que no plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes, né? 4 quadrantes, e ele tem 2 eixos, né? Esse eixo aqui na horizontal é o eixo das abscissas, o eixo na vertical é o eixo das ordenadas. E nos quadrantes a gente tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. E a contagem desses quadrantes é feita no sentido anti-horário, né? Olhem bem, a contagem dos quadrantes é feita no sentido anti-horário, certo? Creio que não ficou nenhuma dúvida a respeito aí do conceito de ponto e do gráfico em si. Agora a gente vai representar, né, representando em um plano cartesiano ortogonal a relação R. Essa relação R aqui é a relação que a gente já viu no vídeo passado, né? Do vídeo sobre relação, a gente viu, apareceu lá essa relação aqui como resposta. Então a gente vai localizar essa relação aí no plano, né, no plano cartesiano. Então vamos lá, ó. O primeiro, a gente vai representar aqui este primeiro par ordenado aqui, ó, né? Esse primeiro par ordenado, que tem as coordenadas -1 e -3. Então a abscissa vale -1, a ordenada vale -3. Aí a gente vai localizar isso. Ou, né, se você quiser, pode chamar de x e y. Abscissa ordenada ou x e y. Para facilitar no gráfico aqui, vamos chamar de x e y. Então é -1 do x, -3 do y. Então a gente vem aqui no gráfico, ó, e aí eu localizo -1 do x, ó, tá vendo? O eixo horizontal é o eixo do x. Até coloquei aqui, ó, x. Então eu localizei aqui o -1, que está do lado dos números negativos. Eu vou ligar o meu -1 com o -3. Então tá aqui, ó, eu peguei o valor -1 e eu liguei aqui, ó, com o valor -3, ok? E aqui eu coloquei o par ordenado, ó, -1 e -3. O outro, né, o outro par ordenado aqui é o 2 e o 3. 2 do x, 3 do y. Então eu venho aqui no eixo do x, ó, o eixo horizontal, e eu localizo o número 2. Depois eu vou lá no y e localizo o número 3 e ligo, tá? Então tá aqui o par ordenado 2, 3. Uma curiosidade, uma característica importante que eu acho bom falar a respeito de gráfico. Quando você vai localizar ponto no gráfico, esta linha que você coloca aqui, ó, para ficar fácil de você conseguir identificar o ponto, é uma linha pontilhada, né? Ó, a linha pontilhada é isso aqui, pontinhos. Ou a linha tracejada. O que é a linha tracejada? É aquela linha que tem uns tracinhos, né? Ao invés de ter pontos, tem tracinhos. Então, assim, ou é a linha pontilhada ou é a linha tracejada.
não é para fazer risco, não é para você riscar, né? Tem gente que risca isso aqui, esquece isso. Não é para riscar. E isso, né, como eu falei para vocês, como eu sempre bato nessa tecla, matemática é uma linguagem, entenderam? Não foi eu que inventei isso aqui, entendeu? Não foi eu que inventei o gráfico desse jeito. Quem inventou foi o René Descartes, né, que inventou aí esse plano cartesiano. Não foi eu, tá? E por uma questão de estética, né, e por uma questão de entendimento do gráfico, a gente usa a linha pontilhada ou a linha tracejada para poder achar o ponto, né? Não, a gente não risca, porque depois de quando a gente for entrar de fato, né, quando a gente for começar a ver os gráficos de função, a função, né, por exemplo, função de segundo grau é uma parábola, aí vai passar a linha já. A função do primeiro grau é uma reta, então vai confundir. Imagina, por exemplo, aqui, ó, uma função do primeiro grau que começa aqui na origem, né, e ela vem pra cá. Imagina se tivesse um outro traço aqui, ia confundir com a função, ia pensar que tá uma função do primeiro grau aqui e uma outra função aqui e uma terceira aqui. Então, o gráfico ele é desse jeito, não por chatice minha, mas por uma questão de entendimento, tá? Se você vai lá fazer a redação do Enem e o examinador não consegue entender tua letra, você vai ficar com nota baixa. Aqui é do mesmo jeito. Professores, né, os professores de matemática, não, a gente não é médico para ficar tentando entender o que o bonitão quis escrever aqui. Não é o que você quer, é como é. Tá? A matemática não é muito democrático, não é como ninguém quer, é como ela é e ponto. E tudo dá para se provar. Então não é conversinha, ok? Outra coisa agora que a gente vai ver é localizar os pontos no plano cartesiano ortogonal. Bom, isso aqui parece besta, parece fácil, né? Geralmente vai ter gente aí que vai olhar e vai falar, nossa, localizar ponto no gráfico. Mas assim, muita gente não sabe e muita gente se confunde ao localizar ponto no gráfico, tá? Então a gente vai tentar sanar um pouco essas dificuldades, né? Ensinando aí de fato. Então, ó, localize no plano cartesiano ortogonal os seguintes pontos. Aí foi dado aqui o ponto A até o ponto F, tá? A gente vai localizar esses pontos. O primeiro ponto ali, ó, é o 3 e o menos 1. O ponto 3 e o menos 1, o 3 é do x, né? E o 1 é do y. Então eu vou localizar aqui. O 3 do x, né, ó. Vou colocar aqui para não ficar o reflexo. Ó, o ponto 3 aqui do x, né, ó, a linha horizontal do x, ó, tá aqui o ponto 3. E eu vou ligar com o 1 do y, né, ó, então tá aqui o 1 do eixo y. Aí eu ligo, ó, o 3 tá com 1. De novo, ó, pontilhado, tá vendo, ó, a linha pontilhada, não invente de fazer traço, né, de riscar, de fazer rabisco. Ou é pontilhada ou é uns tracinhos sutis, ok? O próximo ponto que a gente tem é o ponto B, que tem as coordenadas 1 e 6. 1 do x, 6 do y. Então eu venho aqui no x, ó, na coluna do eixo x, tá vendo, ó? Eu localizo o ponto 1. Aí eu vou ligar com quem? Com o 6, ó, que tá lá em cima. Tá vendo? De novo, ó, mesmo os números que estão longe, a linha se mantém pontilhada. Tá vendo, ó? Ou pontilhada ou tracejada. Não teve rabiscos. Então eu liguei aqui, ó, 1 do x com 6 do y lá em cima, marquei aqui o ponto B. O próximo ponto é o ponto C, que tem as coordenadas menos 3 e 2. Menos 3 do x, ó. Então, o meu plano cartesiano está aqui. Como é menos 3, então vai vir para o lado negativo, ó. Aí eu já localizo aqui o menos 3 do x. Menos 3 do x com 2 do y, né? Ó. Então eu localizei aqui já o número 2. Então eu liguei, ó, o menos 3 com o 2 e marquei aqui o ponto C, ok?
O ponto D, ó, é o menos 1 e o menos 4. Então eu localizo aqui o menos 1 do x, né, ó, menos 1 no eixo horizontal, e o 4 do y, né, ó, do eixo, o menos 4 no caso, né? Agora na linha do y, que é a linha vertical, né, o valor negativo fica na parte de baixo, né, ó, tá vendo ali? Tem aqui a origem, que é o 0, para cima é o positivo e essa parte aqui é a parte negativa. Então tá aqui o ponto D, né, ó, ligado com o menos 4 e o menos 1. O próximo ponto é o ponto E. Ó, o ponto E, ele tem as coordenadas 0 e 5. Esse ponto E, que tem as coordenadas 0 e 5, ou sempre quando tem 0 e algum número, ou algum número e o 0 no par ordenado, tem muita, pode ter certeza. Tem gente que vai se espantar, mas tem muita gente que não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, não lembra. Ah, quem eu vou ligar? 0 e 5, eu vou marcar o 5 no eixo do X ou no eixo do Y? É simples. Você vai marcar o 5 no eixo do Y. Porque o 0, ó, ele tá aqui na abscissa. Não é isso? A abscissa é o X, ele vale 0. Então você não vai marcar nada no X. Você vai marcar o ponto E, ó, no 5 do Y. É 0 do X, 5 do Y. Então, ó, o ponto E tá bem aqui, ó. O ponto marcado exatamente em cima do eixo. Tá vendo? Ó, exatamente em cima do eixo e exatamente em cima do número 5 do eixo Y. Ok? O ponto F também é um ponto de confusão, ó, que agora é ao inverso, né? Agora o número está no eixo, tá na abscissa, né? Tá no X aqui. Antes o número estava na ordenada, né? Ó, que era o Y. Agora o número está na abscissa. Então, de novo, 6 do X, 0 do Y. Então você não vai marcar nada no eixo do Y. E esse 6 você vai marcar no eixo do X. Então tá aqui, ó. O ponto F tá ligado aí exatamente em cima do 6. Bom, essa aula foi uma aula simples, né? Ó, foi uma aula simples. Tem gente que acha que é simples, mas eu digo e afirmo a vocês, muita gente sente dificuldade nisso. E você não pode deixar passar, tá? Senão vira uma grande bola de neve, ok?